Olá, muito boa tarde. Começando mais um podcast Quarto Caderno aqui na Rádio Causa Operária, em parceria com a Causa Operária TV. Antes da gente começar o nosso podcast, lembrando para você compartilhar o nosso link 24 horas, compartilhar o nosso vídeo que estará, né, na íntegra no nosso acervo, tanto do canal da Causa Operária TV quanto da Rádio Causa Operária, né? E contribuir com a gente também, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e contribuindo financeiramente com a gente, sendo membro assinante do canal, mandando seu superchat, seu super sticker. Pode mandar aí também um comentário do vídeo, sugestões de tema, né? E é bom lembrar sempre, que você já sabe, você que acompanha o podcast Quarto Caderno, que o nosso programa, nosso podcast, ele é baseado em textos publicados pela imprensa do Partido da Causa Operária, em particular o Caderno Cultural do Jornal Causa Operária Impresso. O tema de hoje foi publicado na edição 638 do Jornal Causa Operária, que foi publicado aí entre os dias 15 e 21 de maio de 2011. E o tema é Alexandre Blok, a agonia da poesia russa anterior à Revolução. Um dos principais poetas russos, né, que representam aí a geração logo anterior à Revolução de Outubro, né, e que nós vamos tratar um pouco sobre a sua vida e a sua obra aqui nesse podcast Quarto Caderno. Bom, o Alexandre Blok, ele, como eu falei, ele se situa aí entre os maiores nomes da poesia da Rússia modernista, né? Foi o mais influente poeta moderno anterior à Revolução Russa de 1917. O próprio Mayakovsky era um grande admirador da obra do Alexandre Blok. Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva e mesmo o mais jovem Vladimir Nabokov escreveram importantes tributos poéticos em memória de Alexandre Blok. A importância do Alexandre Blok hoje ela foi um pouco empalidecida pelo tempo, né? E mesmo no Brasil, a obra do poeta é praticamente desconhecida, né? Com apenas algumas magras traduções de seus poemas mais importantes. Para ter uma ideia melhor do alcance de sua poesia, basta lembrar a afirmação da Lila Brick, que é a antiga paixão de Mayakovsky, de que o próprio Mayakovsky mesmo não acreditava que um dia pudesse chegar a ter um pouco da popularidade que tinha a obra de Blok entre a população russa. Então, embora hoje em dia, principalmente no Brasil, né, mas a obra do Blok tenha sido um pouco apagada pelo tempo, na realidade o Alexandre Blok, conforme o próprio Mayakovsky afirmou, ele era um poeta de enorme popularidade no tempo dele. Bom, graças ao talento de Blok, né, que o simbolismo adquiriu importância e influência na Rússia, tornando-se a principal corrente da chamada Era de Prata da poesia russa, situada antes de 1917. O poeta teve também destacada importância na formação do teatro simbolista russo, autor de dramas em versos que foram levados aos palcos por Vsevolod Mierhold, anos antes do diretor tornar-se mundialmente famoso com seu teatro biomecânico. Perdão aí as pronúncias do russo, que é complicado. Bom, o simbolismo, né, do Blok, elevado à categoria de grande arte nacional pelo poeta, tornar-se-ia o ponto de partida dos mais importantes representantes das vanguardas artísticas no país nos anos seguintes. Mayakovsky escreveu versos simbolistas na adolescência. Outros cubo-futuristas foram também, em algum momento, simbolistas, como Klebnikov e mesmo o pintor Vassily Kandinsky. Eles escreveram aí poesia simbolista sob a influência do Alexandre Blok. Sobre o poeta Klebnikov, eu, inclusive, indico
um programa Uso Ela, Conversa sobre Cultura, que foi tratado sobre o poeta. Então, basta vocês darem uma pesquisada aí no nosso acervo, na playlist do Uso Ela, Conversa sobre Cultura, para entender um pouquinho sobre esse importante poeta modernista russo, que também é desconhecido, que é o Khmelnikov. Quando ocorre a Revolução Russa, Blok, como toda geração de poetas já estabelecidos antes de 1917, ele sofre com uma particular intensidade o enorme choque cultural desencadeado pelas transformações revolucionárias na Rússia. Fazendo um esforço descomunal, Blok, ao contrário dos outros simbolistas, consegue aproximar-se da nova cultura e da nova classe que emergira com Outubro. Ele concebe aí o seu poema mais significativo, Os Doze, um retrato mítico e épico da vitória dos bolcheviques sobre o czarismo. Esta, porém, é a sua última realização, seu último esforço criativo, sucumbindo doente, alcoólatra e depressivo em meio às duras condições de vida durante os anos da Guerra Civil. Alexandre Alexandrovich Blok era membro de uma família da aristocracia intelectual de São Petersburgo. Neto do antigo reitor da Universidade de São Petersburgo, Alexandre era filho de um professor de direito da Universidade de Varsóvia, que era também talentoso músico amador. Sua mãe era poetisa e tradutora. O futuro poeta nasceu, portanto, em um ambiente cultural rico e estimulante. Seus pais se separaram logo na ocasião de seu nascimento e o garoto passou, assim, toda a primeira infância sob os cuidados do avô materno, o botânico Andrei Beketov, residente na grande mansão de Chakamantovo, nos arredores de Moscou. Quando a sua mãe obteve legalmente o divórcio, em 1889, tomou novamente consigo o filho para morar com ela em seu novo apartamento. Alexandre Blok era um assíduo leitor da biblioteca de sua mãe, onde conheceu as obras de Fyodor Tchutchev e Afanasy Fett. Durante a adolescência, já escrevia versos, mas foi apenas aos 18 anos que começou a pensar com mais seriedade em tornar-se escritor. Ele tornou-se aluno de Direito da Universidade de São Petersburgo, mas abandonou o curso pela metade. Transferiu-se, então, para a divisão de História e Filosofia, onde permaneceu até pegar o diploma em 1906. Já decidido a viver de poesia, Blok conheceu cedo outros futuros membros do movimento simbolista russo, então em fase de gestação, os poetas Vladimir Soloviev e Andrei Bieli. Seus primeiros poemas foram publicados já em 1903 na revista O Novo Caminho, de Merezikovsky. A primeira coletânea poética de Blok foi Stick, o Prekasnoi Dame, Versos para uma Bela Dama, publicado em 1904. A obra foi realizada sob inspiração de uma experiência mística e de seu envolvimento amoroso com Lyubov Mendeleeva, filha do renomado químico Dmitry Mendeleev, com quem Blok se casara um ano antes. Perdão de novo pela pronúncia. Os versos deste livro, apesar de fortemente simbolistas, reverberavam influências românticas ao exaltar uma musa semi-humana e semidivina. No templo de Naves Escuras, celebro um rito singelo. Aguardo a dama formosura à luz dos velários vermelhos. À sombra das colunas altas, vacilo aos portais que se abrem e me contemplo iluminada, ela, seu sonho, sua imagem. Acostumei-me a esta casula, da majestade esposa eterna, pelas cornijas vão em fuga, delírios, sorrisos e lendas. São meigos os círios sagrada, doce o teu rosto resplendente. Não ouço nem som, nem palavra, mas sei dileta estás presente.
O surgimento do simbolismo russo representou, como nos demais países europeus, uma reação nas correntes realistas e naturalistas, principalmente na literatura. Nas artes plásticas, o simbolismo foi uma resposta à preponderância da escola impressionista. Iniciado na França, o simbolismo foi exportado para o resto do mundo, principalmente através dos influentes trabalhos de poetas franceses como Verlaine, Rimbaud e Mallarmé, mas também dos trabalhos dos dramaturgos suíço August Strindberg, do belga Maurice Maeterlinck e do norueguês Henrik Ibsen. Obras que tiveram grande influência sobre toda uma geração de escritores na Rússia. A primeira geração de simbolistas russos surge ainda na década de 1890, mas chamava a atenção por seu amadorismo. Eram, em geral, poetas de segunda linha que refletiam em suas produções o atraso geral da cultura russa em relação à cultura da Europa Ocidental. Uma verdadeira tradição modernista na poesia russa só foi possível graças ao surgimento de novos grupos e novas publicações que passaram a divulgar em círculos mais amplos a inteligência russa, as obras e ideias modernistas europeias. O mais importante destes grupos era o chamado Mundo da Arte, que passou a publicar uma revista de mesmo nome a partir de 1898, editada por Sergei Diaghilev, futuro promotor dos balés russos. Ao lado de Diaghilev, circulavam também outros intelectuais que viajavam frequentemente para a Europa e foram capazes, por assim dizer, de romper a barreira de isolamento existente entre a Rússia e o Ocidente. Entre os mais destacados nomes da nova geração de artistas do simbolismo estavam os poetas Andrei Biel e Alexandre Blok, e o diretor teatral Vsevolod Meyerhold, que se aproxima do grupo mais tarde. Essa segunda geração simbolista atinge sua maturidade artística nos primeiros anos do novo século, desenvolvendo-se ao longo das 2 décadas seguintes e extinguindo-se abruptamente poucos anos depois da Revolução de 1917. Seus interesses giravam em torno da valorização das emoções, da vida espiritual e subjetiva do indivíduo. Os melhores entre os simbolistas buscaram se debruçar sobre os problemas universais da coletividade humana, seu destino social e os problemas morais derivados daí. Estes ideais os levam a romper com as tradicionais formas realistas, buscando colocar no primeiro plano as reflexões e problemas existentes que eram característicos de uma época de crise, de pessoas voltadas para si mesmas e não para a realidade exterior. Não foi por acaso, portanto, que os anos mais importantes para a consolidação do simbolismo russo tenham sido os do período imediatamente posterior à derrota da Revolução de 1905, quando o refluxo temporário do movimento operário e das forças revolucionárias tinham levado parte expressiva da intelectualidade a se voltar para si mesmos, para suas frustrações e desmoralização pessoal. A poesia de Blok expressava nesse mal-estar generalizado da mediocridade da vida nesses anos. Era a poesia das evocações por um futuro melhor. Daí a orientação progressista de sua obra, que preservariam sua sanidade nos anos mais agudos da crise revolucionária russa. Versos para uma Bela Dama tornou-se conhecido e festejado em pequenos, mas importantes círculos de literatos em São Petersburgo. Foi intensamente saudada tanto pelos simbolistas da velha geração, quanto pelos jovens Andrei Biel e Valery Briozov. Alexandre Blok, em pouco tempo, estava escrevendo também para as revistas simbolistas, como o Balanço. Apesar da sublimação presente em todos os poemas desta obra, é perceptível uma crescente nota de perturbação e um tom de súplica que chega à fronteira do desespero. Em contato com outros simbolistas, a obra de Blok, a partir de 1904, passa a representar novos padrões de ritmos e a abordar temas ligados à vida urbana nas grandes cidades. Nos anos que se seguem, sua fama crescente o tornaria um dos mais influentes poetas da Rússia anterior à Revolução.
ele era já um poeta relativamente conhecido em 1906, quando se formou na Universidade de São Petersburgo. Neste ano, o diretor teatral Vsevolod Mierhold interessou-se em apresentar nos palcos petersburgueses um drama lírico, como o poeta chamava suas peças em versos. De Bloch, Balakandik, a Barraquinha de Feira, esta parceria com Meyerhold seria um dos mais importantes acontecimentos do movimento simbolista russo. Meyerhold era um dos mais talentosos diretores teatrais da nova geração. Era também um dos bastiões do modernismo russo. Em 1906, ele havia recém-chegado das províncias e aproximou-se do movimento simbolista de São Petersburgo. Ele conhece Bloch nas reuniões de simbolistas que aconteciam às quartas-feiras à noite na Torre, como era chamado o movimentado apartamento de Vsevolod Ivanov, destacado intelectual russo. Meyerhold, ex-discípulo de Stanislavski, estava decidido de uma vez por todas a romper com o teatro naturalista de seu antigo mestre. O simbolismo surge diante dele como uma ferramenta ideal para isso. O diretor participa com os demais artistas da criação do teatro Fakeli, As Tochas. É nesse momento também que surge o interesse de Meyerhold de adaptar para o teatro o texto de Bloch. A estreia, ainda em 1906, meses mais tarde, nos palcos do teatro da Komissarjevskaya, em uma montagem que seria tida como um marco no desenvolvimento do teatro simbolista e a evolução do modernismo teatral russo de um modo geral. É importante destacar que a Rússia, nesse momento, e desde Stanislavski, era a principal capital internacional do teatro. Nessa adaptação de Meyerhold, ele colocava em prática suas principais ideias artísticas em nome de um teatro de síntese, onde todos os seus elementos constitutivos, texto, atuação, figurinos, cenário, iluminação e música, eram usados a serviço da revelação de uma verdade interior do texto, através de um tratamento não naturalista. A parceria Bloch-Meyerhold é um dos grandes momentos da carreira de ambos os artistas. A Barraquinha de Feira era uma versão simbolista dos espetáculos da comédia dell'arte italianos, mantendo suas personagens. Ele usa o tradicional triângulo amoroso entre o Arlequim, a Colombina e o Pierrot para narrar um trágico relacionamento amoroso que fazia parte da lírica de muitos simbolistas. A Colombina de Bloch é uma dama fatal que seduz a todos por mero prazer. Com um texto de alto teor lírico, ele questiona a realidade da vida e do sonho, utilizando os próprios recursos ilusionistas do teatro, como na cena em que um palhaço é golpeado na cabeça por um dos guardas e cai se debatendo no chão aos berros. Socorro! Estou me esvaiando em suco de groselha, ao mesmo tempo em que, de fato, verte suco de sua roupa. Nessa tragédia bufa, Arlequim termina desiludido com sua colombina de papelão nas mãos. Inconsolável, ele salta ao parapeito da janela, recita versos sobre seu desprezo por uma sociedade de homens de papelão e salta para a morte, mas rasga o papel do cenário e cai no chão à vista do público, onde revela-se também aí a farsa, o subterfúgio cênico, a tragédia artificial do palhaço. Alexandre Bloch escreveria ainda outros textos teatrais de importância, como Korol na Ploshad, O Rei na Praça, e Niesna Konka, A Desconhecida, que, juntamente com o texto anterior, constituem sua mais importante trilogia teatral, concluída em 1907. Outro drama lírico de importância era A Rosa e a Cruz, de 1913, baseado em romances medievais franceses. Esse texto foi ensaiado no Teatro de Arte de Moscou, mas nunca chegou a estrear. De 1907, data sua segunda coleção poética, Radost Netianaya,
Desde esta época, ele passou a desenvolver um estilo cada vez mais agitado e sonoro, que teria grande influência entre os escritores de sua geração. A despeito de sua crescente influência, pessoalmente, Bloch vivia depressivo e se sentia um fracassado. Seu casamento havia se tornado cada vez mais tumultuado também, com crescentes brigas domésticas entre o casal. Um período de reconciliação aconteceu em 1909, quando o casal viajou pela Itália, período de tranquilidade em que ele concebeu a obra Poemas Italianos. A crise, porém, não era meramente casual. Coincidia com um período de esgotamento do próprio movimento simbolista russo. Bloch tinha perfeita consciência disso e o sentia intensamente. Em um prefácio escrito por ele em 1919 para o poema Vós Medi, Nêmesis, Bloch esclarece: o ano de 1910 significa a morte de Komissarskaya, a atriz Vera, que é o sobrenome da atriz Vera Komissarskaya. A morte de Wrubel, o pintor Mikhail Wrubel, que enlouquecera, e a morte de Tolstói. Com Komissarskaya, desapareceu do palco a nota lírica. Com Wrubel, o titânico mundo individual do artista, a tenacidade louca, a insaciabilidade de pesquisas conduzidas ao limiar da demência. Com Tolstói, morreu a ternura humana, a humanidade sábia. Além disso, 1910 significa a crise do simbolismo, de que então se escrevia e falava muito, seja no campo dos simbolistas, seja no de seus adversários. Naquele ano deram a se conhecer, sem incertezas, algumas correntes literárias que se mostraram antagonistas tanto do simbolismo quanto umas das outras. O acmeísmo, o egofuturismo e os primeiros embriões do futurismo, o cubofuturismo, grupo de Mayakovsky. O lema da primeira dessas correntes literárias era o homem, mas um homem de certa forma já diferente, um homem absolutamente desprovido de humanidade, uma espécie de Adão primordial. Em 1910, também Bloch começou a trabalhar em um poema épico dedicado a seu pai, realizado nos meses que seguiram a sua morte. Durante mais de uma década, Bloch trabalharia no livro Vós Medi, que ele nunca conseguiria dar forma final, apesar de nunca ter abandonado o trabalho sobre ele até sua morte. O poema narrava a história familiar do poeta como uma alegoria da história russa, sendo atualizado com o passar dos anos, até abarcar a ressurreição espiritual do país após 1917. Este longo poema inclui ainda diversos episódios históricos da Rússia, como a vitória dos russos sobre os mongóis em 1380. Quando começa a Primeira Guerra, em 1914, o poeta passa a trabalhar como funcionário em uma empresa de engenharia que atuava nas frentes de batalha sob as ordens do Exército Imperial. Ainda sobre a guerra, nos primeiros meses de 1917, ele escrevia em seu diário sobre um sonho. Abre aspas. Eu sentia que um grande evento estava chegando, mas o que era exatamente não me foi revelado. Fecha aspas. Quando acontece a Revolução Russa, poucas semanas depois, Bloch a apoia e a comemora como um evento espiritual do país. Esta interpretação mística e religiosa ao acontecimento, apesar de toda a incompreensão, ajudou a manter Bloch alinhado às forças transformadoras do país. Após a Revolução, Bloch torna-se membro dos comitês que dirigiam os teatros do Estado e presidente da seção de Petrogrado dos Poetas da União. Ele permanece exercendo essas ocupações durante todo o período da Guerra Civil, se afastando somente por motivos de saúde. Data desta época a obra-prima de sua poesia, uma grandiosa epopeia em versos que era o retrato heróico
e fantástico da maneira como o poeta entendeu aquela revolução. O poema era Devenadzat, ou Os Doze, em português, publicado em 1918. Neste texto poderoso se combinam gritos de guerra, lamentos, comentários irônicos e palavras de ordem correntes naqueles anos de luta e guerra civil. Procurando aproximar sua poesia dos sons dissonantes e contraditórios daquela revolução, Bloch se utiliza de diferentes ritmos, lança mão de onomatopeias, exclamações e versos musicais. Seu poema não é, no entanto, uma obra que reflete a atitude e a mentalidade daqueles que fizeram a revolução. É, ao contrário, a última badalada do relógio que anunciava a morte daquela corrente artística que se tornara decadente e anacrônica após a Revolução. Um movimento místico, individualista, fantasioso, que só conseguia entender a realidade através das lentes turvas da religião e da fé mística, e não na compreensão concreta dos fatos. Os heróis deste grande poema épico são 12 soldados vermelhos, que correspondem aos 12 apóstolos bíblicos. Eles caminham vigorosamente pelas ruas da capital desolada, sob o uivar dos ventos de uma tempestade, marchando sobre a neve e empunhando suas baionetas com a bandeira vermelha ao ombro. Eles avançam implacavelmente pela libertação do mundo. Em uma das fortes passagens do poema, eles encontram um burguês na encruzilhada. Abre aspas. Eis um burguês, um cão sem osso, taciturna interrogação, e o mundo velho, frente ao moço, rabo entre as pernas como um cão. Lá se vão sem santo e sem cruz, os 12 pela estrada, prontos a tudo, presos a nada. Fecha aspas. O vigor e a brutalidade da guerra civil são perfeitamente captados nesta grande poesia, transbordando de cada detalhe da ação dos cenários desolados, cobertos de neve, as falas entrecortadas da multidão atônita e confusa ao verem passar os soldados da Revolução. Abre aspas. Vermelho aberta, a bandeira. Todos alerta, em fileira. Arma teu guante, o adversário. E a neve, em seu cortante, açoite dia e noite. Avante, avante, povo operário. Fecha aspas. É uma obra impressionante, uma realização permanente do período da Revolução. Apesar disso, a alta carga religiosa que surge em diversas passagens da obra revelava o próprio impasse em que se encontrava o artista. Como outros poetas, ele aguardara com ansiedade a Revolução, que abraça e apoia como sua. Ao tentar aproximar-se dela, porém, se defrontou com uma barreira invisível, sua total incapacidade de compreensão da essência daquelas transformações. A base social que transformara sua mentalidade e sua poesia se tornara já parte do passado remoto da Rússia Romanov. Em seu movimento de se desligar do passado, Bloch caiu, porém, em um completo impasse espiritual na medida em que não conseguia compreender a natureza dos acontecimentos que testemunhava. Apesar de seu entusiasmo inicial, esta crise se aprofundaria rapidamente nos anos seguintes. Nos meses seguintes, ele cada vez mais se afastaria das posições revolucionárias, vítima de suas próprias contradições ideológicas. Bloch permanece os últimos 3 anos de sua vida sem escrever um único poema. Ao seu amigo Máximo Gorki, ele revela ter perdido sua fé na sabedoria da humanidade, ou sua confiança na revolução. Sobre seu silêncio poético, ele declarara a outro amigo, Kornei Chukovsky: todos os sons pararam. Você consegue perceber que não há mais nenhum som? Fecha aspas. Entre seus últimos textos estão os ensaios O Declínio do Humanismo e O Chamado do Poeta, ambos de 1921. Nos 2 artigos, Bloch expressa suas inquietações pessoais e a maneira oblíqua como entendia sua época. Neste último texto, bastante significativo, reivindicando Pushkin, ele desenvolve o tema do conflito entre a individualidade do poeta e a coletividade social. Vítima de uma enfermidade grave, nunca diagnosticada,
Bloch, em meados de 1921, estava desnutrido e apresentando sintomas de doença mental, mantendo-se sempre alcoolizado e em estado depressivo. Após uma recomendação médica para que ele procurasse tratamento na Europa, Bloch foi atrás de um visto para atravessar a fronteira. O país, porém, vivia ainda os últimos meses da Guerra Civil, impedindo a saída ou entrada de qualquer pessoa do país sem motivos excepcionais. Gorky interveio, então, em seu favor, apelando a Anatoly Lunacharsky, comissário da Cultura e Educação na Rússia Revolucionária, o seguinte, abre aspas, Bloch é o melhor poeta da Rússia. Se você proibi-lo de ir para o estrangeiro e ele morrer, você e seus companheiros serão culpados por sua morte, fecha aspas. A autorização, porém, veio tarde, em 10 de agosto. Alexandre Bloch morrera apenas 3 dias antes, a 7 de agosto de 1921, vítima de uma enfermidade nunca esclarecida, mas certamente consequência das duras condições materiais da vida naquele período. Seu trabalho continuou a ser publicado na União Soviética nos anos seguintes, mantendo ainda a influência do poeta sobre os jovens escritores da Revolução. Como indicação desse tema, que inclusive você encontra no caderno cultural, que foi usado como base para esse podcast, como eu falei no início do podcast, publicado em maio de 2011, na ocasião dos 90 anos da morte do Alexandre Bloch, eu indico a leitura do texto do Leon Trotsky sobre o Alexandre Bloch, chamado A Obra Mais Significativa de Nossa Época, né? Em que ele traça toda a importância do Alexandre Bloch. E esse texto você encontra, esse texto do Bloch e a Revolução, você encontra no livro também do Leon Trotsky, Literatura e Revolução. E também no Jornal Causa Operária, no nosso caderno cultural, que foi usado como base para esse episódio, você encontra também o poema Os 12, completo, né, na edição do jornal. Então, fica aí essas duas dicas. Para a gente terminar, vale a pena algumas citações do próprio Leon Trotsky sobre o Alexandre Bloch. Ele diz o seguinte: Bloch pertencia inteiramente à literatura de antes de outubro. Os impulsos de Bloch, para o misticismo tempestuoso, quer para a Revolução, não surgiram no espaço vazio, mas na atmosfera muito densa da cultura da velha Rússia, de seus latifundiários e de sua inteligência. O simbolismo de Bloch refletia esse ambiente imediato desagradável. Um símbolo representa a imagem generalizada da realidade. Os poemas de Bloch são românticos, simbólicos, místicos, confusos e irreais. Pressupõem, no entanto, uma vida muito real, com formas e relações definidas. O simbolismo romântico afasta-se da vida quando ignora o seu caráter concreto, seus traços individuais e seus nomes próprios. O simbolismo, no fundo, constitui um meio de transformar e sublimar a vida. Os poemas de Bloch, cintilantes, tempestuosos e confusos, refletem um ambiente definido e um período fora dos quais flutuam como nuvens. Essa poesia lírica não sobreviverá a seu tempo e a seu autor. Bloch pertencia à literatura pré-revolucionária, mas recuperou a desvantagem e entrou na atmosfera de outubro, escrevendo Os 12. Eis porque ocupará um lugar à parte na história literária russa. Bom, esse é um trecho do texto do grande revolucionário russo, Leon Trotsky, sobre a importância do Alexandre Bloch, né, na literatura russa, na literatura em geral, e da importância também dos 12 como um grande poema que retratou aí a Revolução de Outubro. Bom, o podcast Quarto Caderno vai ficando por aqui. Eu sou Henrique Arias. Toda terça-feira, às 15 horas, a gente traz um novo tema cultural para vocês aqui no nosso podcast. Lembrando que hoje ainda tem mais cultura na Causa Operária TV.
Hoje nós temos o Uso Ela, conversa sobre cultura, às 19 horas, ao vivo. Então fiquem ligados na nossa programação, daqui a pouco também, logo aqui colado, vai começar a análise política na TV 247, com transmissão simultânea na Causa Operária TV. Muito boa tarde e a gente se vê na terça-feira que vem em mais um podcast Quarto Caderno. Até mais.